Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Queria fazer um pedido a vocês, logo de cara. Vocês venham um pouquinho mais para frente. Vocês estão tão aí atrás, né? Não está tão longe. Sei que vocês não gostam que a gente faz esse tipo de coisa, não, mas a gente faz isso mesmo. Aí, como é que melhorou? Nós vamos ler o livro de Neemias, no capítulo 5, mas antes disso eu queria ler Salmos 118, versículo 25 e 26. Diz assim, Salmos 118, versículo 25 e 26. Enquanto nós cantávamos, eu lembrei do Salmo, queria compartilhar com os irmãos. Salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor. Nos suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se comigo ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu darei graças a Ti. Ó meu Deus, eu Te exaltarei. Vamos ler todo mundo junto, versículo 29. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Louvado seja Deus. Isso aqui foi só para a gente aquecer. Agora nós vamos ler o livro de Neemias, no capítulo 5. Neemias 5. Primeiro eu quero agradecer você que veio domingo, você que participou da decisão da igreja. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Você que também está pela internet, às vezes não participou, que Deus te abençoe esse mesmo. E sábado nós estaremos aqui, se Deus quiser, Deus nos permitindo, a partir das 7h30. E eu queria muito que você viesse, para que nós pudéssemos juntos aqui agradecer ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja. Em momento algum a igreja nunca ficou desamparada, em momento algum a igreja nunca ficou esquecida. Isso não é por minha causa ou por causa da diretoria, mas porque a igreja pertence a Jesus e nós louvamos a Deus por isso. Nós somos gratos a Deus porque tudo que nós fizemos foi debaixo da proteção de Deus. Eu queria que você viesse festejar conosco nesse dia, no sábado, dia 19, a partir das 7h30. Vinícius, faça um favor para mim, vem aqui. É que eu recebi uma mensagem, eu quero que você leia aqui, papá. Não é nada ruim não, tá, gente? É só porque eu não sei o que é direito. Minha senha. Vem cá, deixa eu botar o dedo aqui. Vai que depois ele quer roubar meu dinheiro, né, meus irmãos? Aí é complicado. Eu não sei o que é, só ler, eu não sei o que é. Nós vamos ler o capítulo 5, mas eu vou ler outros 2 textos, não precisa abrir não, depois a gente vai ler. 1 Coríntios 4, versículo 1 diz assim: portanto que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Nós já lemos esse texto nos últimos dias. Nós vamos ler também Mateus 9, 36 e 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu fiz uma confusão, vamos ler de novo. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Alguns falam para a seara, né? Que fica na nossa cabeça mais facilmente. E agora o texto de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 5. É coisa boa, né, Vinícius? Louvado seja Deus. O irmão pode até dar glorificar a Deus aí, porque a vida da nossa igreja é bênção de Deus dobrada. Eu vi quem é bênção demais da conta. Ai, meu Deus, meu coração não aguenta. Ora, povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam:
Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para matar a nossa fome. E havia alguns outros que ainda diziam: tivemos até que tomar dinheiro emprestado para pagar com imposto dobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do nosso sangue, os nossos compatriotas, e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos de sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram até entregues como escravas, e nós não podemos o quê? Fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Eu fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles, e disse: na medida do possível, nós compramos de volta a nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos nossos povos. Agora vocês estão devendo até aos seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. E eles ficaram em silêncio, pois não tinham respostas. Por isso eu prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês não devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria de outros povos, dos nossos inimigos. E eu e os meus irmãos e os homens de confiança também estamos emprestando dinheiro de trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, o vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Eu vou dar uma puladinha aqui para o versículo 18. Diz assim: todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi comida destinada ao governador, pois era demasiada, e as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo que fiz por esse povo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus fale conosco. Meus queridos irmãos, nós estamos diante do texto de Neemias. Eu preguei alguns dias atrás, é o primeiro e um pedaço do 2º capítulo, onde nós falamos aqui do pedido de Neemias ao rei, para que ele pudesse ir até Judá, para quê? Para reconstruir Judá. Ele ouviu falar que a cidade dele estava destruída, ele se colocou à disposição daquilo que Deus ia fazer na vida dele, e Deus o abençoou, mesmo ele dizendo que estava com medo, mesmo ele dizendo que estava com receio, ele se colocou à disposição, e Deus foi lá e fez. E agora, depois de uma certa oposição, se você ler o capítulo 4 na sua casa depois, o famoso Sambalat Tobias, você já xingou alguém assim? Ô Sambalat Tobias, é por causa desse texto aqui, é que você ter alguém sempre que fica no seu pé, alguém sempre que fica contra você. E o Sambalat e Tobias estavam o tempo todo, toda hora, né? E no capítulo 5, ele começa a perceber que tinham injustiças acontecendo, e Neemias, como um líder, se levanta para tentar resolver essas questões. E hoje eu queria falar com você de uma igreja, seguindo a nossa série de mensagens, de uma nova igreja para um novo tempo. Eu queria falar com você de uma igreja que transforma os seus membros em líderes. Eu tenho percebido que um dos nossos maiores problemas é a nossa falta de liderança para as coisas. Você pode perceber que todas as vezes que alguém vai fazer alguma coisa da igreja, e não estou falando só aqui, geralmente são as mesmas pessoas, são os mesmos líderes. Sempre está uma pessoa, ou 2, 3, está carregando o peso e fardo de muitas outras pessoas, porque as pessoas não entenderam que elas também são o quê? São líderes. Todos nós lideramos alguma coisa.
Ou você lidera a sua casa, ou você lidera um grupo, ou você lidera um grande grupo, ou você lidera o quê? Você mesmo. Ou você lidera você mesmo. E às vezes você não tem cargo de liderança, e é aí que está. Porque para liderar não precisa ter cargo de liderança. Tem muita gente que se preocupa com cargo, e esquece de que liderar ou pastorear é outra coisa. Esquece que liderar é simplesmente ter influência sobre o quê? Sobre as pessoas. Aconteceu uma coisa essa semana engraçada, né? Engraçado, para mim é engraçado, tá tudo novo, tudo é engraçado. Eu estava com o Vinícius, Vinícius, e não sei quem estava com a gente. Eu fiz uma pergunta mais técnica a respeito da igreja. Eu falei, Vinícius, o que você acha? Ô Vinícius, eu acho que o senhor achar. Por quê? Eu falei, que isso, Vinícius? Aí ele falou assim, não, é porque o senhor que vai ter que dar a última resposta mesmo. E no final das contas, foi exatamente isso mesmo. E a gente esquece que a gente tem influência sobre os outros. E nós precisamos entender que liderança é um jeito apaixonado de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não sei o que você lidera, eu não sei o que está na sua mão, eu não sei o que você pode fazer, mas eu quero te encorajar que você faça aquilo que estiver na sua mão da melhor maneira que você possa fazer, de uma liderança que Deus te dará. Você crê nisso? Você crê que você é um líder, que você pode influenciar as pessoas, que você pode ser bênção na vida das pessoas? E nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Neemias, então, é o grande líder do povo para a reconstrução. Mas aí eu queria conversar com você a partir do versículo 1, porque tem algo que me chama muita atenção nesse versículo. O texto diz, ora, o povo, os homens e as mulheres começaram a reclamar dos seus irmãos judeus. E o que aconteceu? Eles dizem, olha, nós somos filhos e das filhas, e nós precisamos de trigo para o quê? Para comer e o quê? Continuar vivo, ou seja, o povo estava passando fome. E aí, a primeira lição que eu tiro é que quando não se levanta um líder bom, líderes ruins vão se levantar. A primeira coisa que eu percebo no texto, porque Neemias chamou o povo para uma coisa boa, é ou não é? Neemias chamou o povo para uma reconstrução, e não tem como fazer uma reconstrução à base de vento. A gente precisa comer para estar em pé, não é verdade? E o povo agora estava passando necessidade. Mas aí está um pequeno detalhe do texto. O povo não estava passando necessidade porque aconteceu um grande terremoto. O povo não estava passando necessidade porque as pessoas plantavam e inundavam. O povo não estava passando por nada disso. O povo estava passando necessidade porque líderes gananciosos, líderes que olhavam só para o lucro, gente que estava mal intencionada, começou o quê? Cobrar muito imposto, botar a mão, pesar a mão na vida do povo. E o povo começou o quê? Passar necessidade. Então, meu querido irmão, bote na sua cabeça, se você não se levantar para liderar, outras pessoas vão fazer isso. E quando nós tratamos do ambiente da igreja, é bênção, porque a gente crê que todo mundo é bênção. Mas na sua casa, na sua vida, no seu pensamento, no seu coração, se você não levantar para liderar o seu coração e o seu pensamento a respeito da palavra de Deus, o diabo vai fazer. Se você não entender que você tem que tomar uma posição e se colocar diante dos desafios de maneira corajosa, você de maneira medrosa vai tombar ao diabo, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor procurando uma maneira para derrubar a gente. É uma maneira, ele fica procurando uma brechinha, ele fica procurando um buraquinho para ele entrar, e quando ele entra, geralmente ele estraga tudo, e quando ele estraga tudo, por fora pode até parecer bonito, mas se alguém der um tapa no muro, o muro cai inteiro, porque está tudo podre por dentro. Se você não aprender a liderar você mesmo, alguém vai te liderar. É engraçado, né? Vai chegando perto do casamento, cada vez mais eu vou ouvindo que as minhas vozes, ou a minha voz, vai se dissipar diante da voz da minha esposa. Que a gente só diz sim senhor e sim senhora e acabou. De certa forma isso acontece muitas das vezes, né? Por quê? Porque alguém vai ter que liderar. Você já viu um bando de cachorro? Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é de matilha de cachorro.
não sei nem o nome. Eles dão comida ao cachorro, e é aquela coisa. Mas tem um cachorrão lá, meus irmãos. Na Matilha tem Rottweiler, Doberman, Pastor Alemão, Pastor Malinois, Mastiff. Mas tem um Mastiff macho lá, que quando alguém vai botar a boca na comida antes dele, ele vai liderar na frente. Por quê? Porque ele é o líder. Geralmente, quando o cara coloca a comida assim, os cachorros todos olham para onde? Para ele, deixa assim, deixa o grandão ir na frente. Depois que ele comer e sobrar, e ele desistir de comer, que ele comeu até ele cansar, a gente vai lá e come. E ainda depois tem uma escala hierárquica entre eles. Não é assim, todo mundo igual. Não, existe liderança até entre os grupos menores. E lá na sua casa existe liderança. Lá no seu trabalho existe liderança. Aqui na igreja existe liderança da igreja. Aqui as coisas não acontecem assim por acontecer. As pessoas esperam de que quem seja líder responda pelos atos de liderança. E nós vivemos num tempo de crise de liderança porque se formou uma ideia de que na vida normal todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais como seres humanos. Mas nós não somos iguais em capacidade. Nós não somos iguais em caráter, nós não somos iguais em liderança, nós não somos iguais em aparência física. Você já percebeu que quando você vê uma pessoa, um cara muito grande, muito forte, a primeira coisa que você tem é o quê? Respeito, ou não é? É, que às vezes você vê uma pessoa tão magrinha, tão magrinha, tão magrinha, que você fica com dó da pessoa, você fica querendo dar um prato de sopa para ela. Fala assim, meu Deus, essa pessoa está precisando comer, ou não é? Quando você vê um camarada, 2 metros de altura, um brutamonte, você pensa assim, que isso? Eu tenho que falar até baixo, porque senão toma um tapa na cara. Eu não sei se você se sente assim, eu me sinto assim de vez em quando. Por quê? Porque a gente é baixo, né? A gente olha para cima para falar com os outros, porque isso impõe, isso é liderança, gente, isso é característica física, mas é algo que se impõe para os outros, porque liderar está em várias questões. E aqui Neemias se levanta. E eu quero até citar a frase do Martin Luther King, que é uma frase muito famosa, que tem tudo a ver com isso, que ele diz que o que preocupava ele não era o grito dos maus, mas era o silêncio do quê? Dos bons. Porque os bons, que poderiam fazer a diferença, ficaram em silêncio. As pessoas não levantaram para liderar nada, as pessoas não quiseram fazer nada, e os maus, eles estão aí aos montes. Eles estão aí aos montes, eles se juntam. Você já viu como é que o pessoal se junta para fazer maldade? É impressionante, impressionante. Eles se juntam. Antigamente, e ainda tem isso, mas antigamente tinha umas reportagens. Eu lembro que eu era mais novo, eu fiquei muito impactado com aquilo, que grupos de extermínio de pessoas homossexuais existiam aqui no Rio de Janeiro. Em algumas baladas, o pessoal quebrava lâmpada na cabeça dos outros. Já viram isso? Se juntavam pela internet para fazer isso. Por quê? Porque o mal se junta com muita facilidade. Mas os bons, está todo mundo o quê? Não, vamos ficar todo mundo cuidando da sua vida, ninguém vai falar nada, ninguém vai se intrometer na política, vamos deixar os mal governar aí mesmo, o Brasil já está perdido mesmo, e a gente deixa para lá. Quantas vezes você não já ouviu isso? Muitas vezes. Ah, eu não vou me envolver na igreja não, porque fulano já está lá mesmo, o pastor está lá, o pastor estudou para isso, né? Uma vez eu até ouvi assim, que eu era pago para orar, então eu tinha que me virar mesmo e o problema era meu. Ô gente, a igreja não é feita assim. E o Neemias vai nos ensinar aqui que é por causa da nossa acomodação que gente se levanta para oprimir e machucar os outros. Um dia desse eu estava no shopping com a Clarissa, a gente estava saindo, a gente foi comprar um negócio no mercado, estava saindo do shopping, nós estamos ouvindo o cara falando alto com a mulher, alto, 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 alto. E nós passamos e eu olhei para trás, a Clarissa, amor, que você tanto olha para trás? Eu falei assim, eu estou olhando para ver o que está acontecendo, porque a gente fica sem saber o que fazer. Mas se é uma briga de um homem que está partindo para cima da mulher, eu saí de lá pensando naquilo, o que eu ia fazer diante disso? Porque a gente às vezes fica naquela, não pode se meter no meio. Mas como é que não se mete no meio de ver uma mulher sendo agredida? É complicado. Por quê? Porque se o silêncio dos bons reinar, os maus se levantam. E eu pensei exatamente isso. Eu pensei, imagina se fosse uma briga. Imagina se fosse uma briga.
eu inventasse de inventar ali no meio, tomasse um tabef para cara fora, eu ia chegar sábado aqui na posse com o olho roxo. Eles vão falar assim, gente, nós arrumamos um pastor que se envolveu numa briga essa semana e tomou um tapa. Mas eu fiquei pensando nisso porque, às vezes, não é soco, mas a gente vê os outros maltratando os outros, falando de qualquer maneira, destratando o outro na nossa frente. A gente não fala nada. A gente vê o outro fofocando da vida do outro na nossa frente, a gente fica quietinho. A gente até gosta, fala, nossa, essa eu não sabia. A gente vê o outro com a língua afiada, espetando a vida do ministro de música, do Vinícius. Vinícius é isso, ninguém defende o pobre do Vinícius. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? A gente fica quieto diante do necessitado. A gente passa lá fora, diante da pessoa que é um morador de rua, e quase passa por cima mesmo, quase pisa, quase, dá licença aí que eu quero passar. A gente não tem dó daqueles que precisam. E Neemias nos ensina que nós precisamos entender que liderar é olhar para aqueles que são mais fracos. Liderar é olhar de igual para igual para aqueles que estão em necessidade. Nós estamos cansados de ver chefes que acham que lideram alguma coisa, mas simplesmente só dão ordem. E quando ele vira as costas, todo mundo odeia ele. Isso não é liderança. Isso é chefe que manda os outros fazer as coisas. E as pessoas cumprem porque precisam cumprir. Mas liderar é outra coisa. E o Neemias vai começar a me ensinar nisso desse versículo, mas eu quero aprofundar com vocês. Olha, vamos ver o versículo 7. Nós vamos ver aí. Eu fiz uma variação de quê? De tudo. E eu então repreendi os nobres e os oficiais. Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Olha, em segundo lugar, o líder precisa estar atento aos detalhes e às ações daqueles que são maus. Nós não podemos ficar, às vezes, quieto diante à indiferença, à maldade e ao pecado. Quando nós nos tratamos de igreja, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado de não sermos líderes que passamos a mão na cabeça do pecado. Não é nem da pessoa, é do pecado mesmo. A gente fecha os olhos, a gente finge que não está acontecendo. A igreja é chamada para ser santa, a igreja é chamada para ser abençoadora, mas às vezes a gente está fingindo tudo isso porque nós temos o quê? Temperamento forte. Tem uma coisa que eu não gosto dessa frase, porque a maioria das vezes que a pessoa usa essa frase para falar comigo é para maquiar um coração duro. Pastor, eu tenho temperamento forte. Fico pensando, o que é esse temperamento forte? Quando ela fala isso, é porque ela quer dizer que ela pode ser grosseira com os outros no jeito de falar, porque ela tem um temperamento forte. Não, isso é sem educação mesmo, irmão. E eu estou falando aqui na boa. E eu não estou falando para ninguém, porque eu não dou recado. Mas nós precisamos entender que isso não vem de Deus, não, gente. Eu fico pensando, será que Jesus ia virar para nós e falar assim: ô Pedro, você cala essa sua boca aí que eu tenho temperamento forte? Isso não existe, gente. Isso não existe. Quando nós dissemos que nós somos sal da terra e luz do mundo, é exatamente isso. É nos pequenos detalhes. O sal da terra não é a cobertura. Você já tomou aquele sorvete bom de chocolate, que eles põem aquela calda fervendo em cima do sorvete, a calda fica assim, esticada em cima do sorvete, aí você aperta a calda, faz o quê? Ela quebra. Por quê? Porque ela é só uma casca em cima do negócio. Eu acho que às vezes a igreja de Jesus acha que ser sal da terra e luz do mundo é isso. A gente se maqueia todo, põe a Bíblia debaixo do braço, passa um perfume e vem para a igreja, igual aquela calda. Na primeira oportunidade que a gente tem na segunda-feira de abençoar alguém, a gente dá um sulavanco na pessoa. Ser sal da terra e luz do mundo não é isso. É tomar conta do nosso ser, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de agir, do nosso jeito de pensar. É mudar quem nós somos para uma pessoa regenerada e santificada em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar cuidado. O líder é aquele que se atenta. Eu não sei o que você está liderando, se é só a sua vida, se é a sua casa, se é o seu coração, se é pessoas, mas você precisa entender que você precisa tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Não é tomar cuidado, não vou me juntar com você. Não, é tomar cuidado no sentido de, quando você vê uma coisa dessa, chama o irmão e fala: ô irmão, faz isso não, no nome de Jesus. Não fica falando mal do Vinícius não, pelo amor de Deus. Ô irmão, não fica fazendo isso não.
Porque senão as pessoas vão ficar fazendo as coisas e a gente, tudo em silêncio. A gente acha que a gente não pode repreender ninguém, porque a gente caiu na besteira do não julgueis. A Bíblia diz que não julgueis para o quê? Para não ser julgado. É verdade. Mas a Bíblia também diz que a gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos. Versículo 11. O texto diz assim: devolvam-lhes imediatamente as suas terras e as suas vinhas. Um líder não deixa que os seus liderados sejam o quê? Explorados. Ele lidera pela justiça. Se tem uma coisa que me incomoda, é quando alguém diz que está liderando os outros e maltrata os outros. Ou ela usa do seu cargo para fazer com que a pessoa seja humilhada. Eu lembro que na pandemia, alguém do governo de Santos lá, um cara desembargador, não sei o que, nem me lembro mais, ele deu uma carteirada lá e disse que ia prender, humilhou o rapaz, fez uma confusão danada. Porque eu sou desembargador. O problema é seu. Vá você e esse demônio dentro de você, vai lá, em nome de Jesus. Mas as pessoas querem usar do papel da liderança para isso. Um dia desse aconteceu uma coisa muito engraçada e eu tenho pavor a isso. Mas acontece comigo, Igor Curtis, você que está olhando para mim aqui, pastor, que eu já sou pastor, já tem uns anos, hein, gente? Vocês não esquecem, não. Acontece direto. Eu falei até para o Vinícius, a pessoa foi falar comigo e ela não sabia que o pastor era quem? Era eu. E eu fui atender ela. Opa, tudo bem? Meu nome é Igor. A pessoa não olhou na minha cara. Do jeito que ela estava, ela ficou assim, Eu falei, tá bom, né? Saí, aí veio uma outra pessoa e falou assim, ô fulano, vem cá. Fulano, vem cá que eu vou te apresentar. Pastor Igor. Opa, pastor. Quase me deu um beijo na aliança aqui. Ô pastor, que não sei o que, tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem, mas eu já tinha te cumprimentado, você não olhou na minha cara, né? Por quê? Porque a pessoa, ela não está olhando para mim, ela está olhando para quê? Pelo título que eu tenho. E quando eu chego num lugar, eu sou pastor, não, eu sou Igor, prazer, boa tarde. A pessoa tem que me respeitar por aquilo que eu sou. E nós precisamos entender isso. Porque um líder, ele não lidera pela carteirada, ele lidera por quê? Pelo amor, pela justiça. Nós somos pessoas que cremos num Deus que veio em forma de homem, morreu o quê? No nosso lugar para nos salvar. Mas enquanto Deus esteve aqui, presta bem atenção, foi Deus que esteve aqui. Ele fez os outros andar sobre o mar, Ele ressuscitou as pessoas, Ele curou, Ele fez milagre, Ele curou cego de nascença, mas esse Deus, esse mesmo Deus, Ele não diz que Ele é o Messias quase nenhuma vez. As pessoas olham para Ele e dão títulos messiânicos a Ele. Ele não disse, olha, sou eu aqui, hein? Opa, ô gente, ó, eu sou bonzão, eu sou bonito. Não, Ele não fez isso. Ele amou as pessoas. Ele sentou com os pecadores. Eu imagino até que as pessoas não tinham a mínima ideia de quem estava na sua frente. Lembra da mulher no poço? Na beira do poço? Tirando água? Num sol de rachar? Jesus para lá. A mulher está lá. Opa, boa tarde, minha senhora. Tem como dar uma água aí? A mulher olhou para a cara dele e falou, o senhor está de brincadeira, né? O senhor está pedindo água para mim, que sou mulher? O senhor não sabe de nada, não? O senhor não sabe que a gente não conversa? Ele falou assim, não, mas olha só, se você me dá uma água, depois eu posso te dar uma água, e a água que eu lhe der, você nunca mais o quê? Vai ter sede. Ela falou assim, agora o senhor está de brincadeira mesmo. Porque se antes você está pedindo água para beber, você está me oferecendo uma água que você não tem, falando que eu nunca mais vou ter sede. Ele então faz uma declaração para a mulher, fala assim, olha, eu te conheço, eu sei quantos maridos você já teve, eu sei quem você é. E a mulher diz, olha, eu estou de frente diante daquele quem é o Messias. Ela chegou à conclusão. Ele não tirou a carteirinha do bolso, tirou a ficha dele, olha, eu sou Jesus de Nazaré, eu já fiz esse milagre, eu já fiz esse, eu preguei isso, eu falei aquilo, eu fiz o cego ver ontem. Não, minha senhora, ele não fez nada disso.
Por quê? Porque o líder, o maior, o supremo, o bom pastor que nós temos, ele não lidera dando ordem para ninguém, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, dando carteirada, mas ele lidera pelo amor e pelo quê? Pela justiça. E Neemias fez exatamente isso. Quando ele viu seu próprio povo sendo explorado, ele não pensou um jeitinho de ganhar mais dinheiro para ele e explorar o povo mais um pouco. Ele falou assim: olha, vocês param imediatamente. Vocês podem parar e vocês vão dar um jeito de devolver. Porque com o meu povo vocês não vão fazer isso não. O verdadeiro líder é aquele que não deixa que aqueles que são seus liderados sofram e sejam explorados. Ele lidera pela justiça e pelo amor. Como você anda com a sua influência? O que você faz com a liderança que você tem? Ah, pastor, eu não lidero ninguém. É mentira. Porque às vezes você dá uma palavra lá na sua casa e o pessoal escuta. Você já viu aquela coisa assim? Ô mãe, o que nós vamos fazer? Eles estão esperando quem? O líder responder. Ô pai, o que nós vamos fazer, mãe? É você mesmo. Já tem o jeito de responder. Ô vó, o que nós vamos fazer lá? Hein, Leonício? Você com seus netos, com um monte de bisnetos. Ó, nós vamos ver com a avó que vai decidir lá. Se a avó não for, ninguém vai. Por quê? Quem é o manda-chuva lá? É ela mesmo. Não tem para onde correr. Mas o que a gente faz com isso? Como a gente serve ao Senhor com isso? Será que a gente reage à injustiça de maneira injusta? Ou será que a gente vê a injustiça e tenta justificar as coisas? Quando você vê o seu povo lá sofrendo, o que você faz? Agora, tem um problema também. Quando eu falo a respeito de casa, às vezes você só quer defender os da sua casa, né? Lá de casa ninguém mexe, só eu mexo. E os lá de fora, aí não dá, né? Aí não dá. Quando a gente passa a conversar com algumas pessoas, que para muitas pessoas as profissões são menos dignas que as outras, infelizmente, a gente faz o quê? Como a gente trata as pessoas? Eu percebo que às vezes a gente vê alguém trabalhando na rua, catando um objeto, até a pessoa da prefeitura está trabalhando no gari, a gente passa quase em cima, não dá nem um bom dia. A pessoa está cortando um negócio ali, podando uma coisa, a gente passa em cima e a gente acha que a pessoa é nosso o quê? Empregado. Estou cansado de ver isso, gente. As pessoas trabalhando no shopping, a pessoa carregando o cachorrinho dela no carrinho de bebê, já é uma contradição absurda. O menino não, o cachorro de roupinha de menino, só falta estar com chupeta, escrito o nome dele assim, ó, Fred. E ele tem que sair, todo mundo que estiver na frente tem que sair, por quê? Porque o Frederico tem que passar dentro do carrinho dele. Se não passar, é um problema, cachorrofobia, e nós vamos todo mundo responder por isso. Ô gente, o que é isso? Esse negócio de cachorro já está dando o que falar, hein? Mas vou deixar para outra hora esse negócio de cachorro, porque senão vai dar um problema. Mas o que a gente faz com aqueles que a gente considera que são aqueles necessitados? Ô, gente, tem gente que financeiramente é mais pobre que você, acredite. Tem gente que não tem o que comer, não tem o que vestir. A gente trata essas pessoas como se não fosse nada. Eu vejo e essa discussão dos cachorros do Frederico, né? O mesmo cachorro, Frederico, tem que andar no carrinho de bebê e ter a chupeta dele, a mamadeira, cheio de ração de cachorro. A gente defende tanto. E não tem problema ter cachorro não, viu? Eu até gosto dos bichos, bastante. Mas aí a gente vê uma agenda tão grande para assassinar as crianças, que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fica vendo, porque se a gente não liderar a nossa mente a respeito da palavra de Deus, se a Bíblia não liderar a nossa mente, esse tipo de coisa vai liderar a nossa cabeça. Esse tipo de coisa vai liderar o nosso coração. Esse tipo de coisa vai liderar as nossas emoções. E aí daqui a pouco você está concordando com isso e batendo palma para o Frederico desfilando no shopping de carrinho. E fala assim, ó, tira sua criança daí, porque o cachorro está em cima do carrinho, ele tem que passar.
complicado. Mas por último, em último lugar, lê comigo o versículo 19 de novo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por esse povo. Líder é tirar de si mesmo para entregar o quê? Os outros. Quando você lidera alguém, quando você lidera um grupo, quando você tem que entregar um pouco de você para as pessoas. E o mais difícil disso tudo é fazer isso às vezes e em momentos que nem você tem condição de entregar nada para alguém. Às vezes você está cansado, às vezes você está chateado. Eu vou dar um exemplo, tá? Isso não está acontecendo. Mas às vezes você está cansado, está chateado, brigou. O Vinícius falou mal de mim ali, eu briguei com ele, isso nunca aconteceu. Aí eu chego aqui e tenho que subir para cá, sorrindo, para pregar, para entregar alguma coisa a você, porque você espera que eu, líder, entregue. E a vida é assim mesmo, não estou reclamando não, mas é assim mesmo. Só que liderar é exatamente isso. É o Vinícius tomar uma palavra contrária aqui na hora do coral, que ele está ventando aqui pela orelha, igual o pica-pau, fica até vermelho. Está com raiva, está chateado, se sentiu humilhado. Mas ele tem que fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque liderar é entregar de si mesmo para quem? Para o outro. Às vezes, em momentos que a gente nem tem condições, mas o Neemias diz exatamente isso: olha, Senhor, lembra-te de mim, meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz para esse povo. O versículo anterior diz ainda que todos os dias eles estavam preparados, e ele diz, a minha custa. Ele foi lá, foi ele que comprou, foi ele que entregou para os outros, foi ele que tirou e deu. Olha, o boi, as ovelhas, as aves. E eu penso aí, churrasco é grande aí, hein? Brincadeira não, pensa bem. Um boi, a minha custa, 6 das melhores ovelhas e as aves. Foi da onde? Do líder, porque o líder tirou de si mesmo para entregar quem? Os outros. Liderar é exatamente isso. Liderar é exatamente isso. Você dá uma palavra, você dá uma direção, você abençoa a vida de alguém, porque liderar é influência com as pessoas. Em nome de Jesus, eu quero que você lidere como Jesus liderou. Não fique sentado, sem fazer nada não. Sabe por quê? Porque a vida passa muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Vou dar um exemplo. E não tinha como você fazer nada mesmo, mas só vou dar um exemplo. Nós começamos quarta-feira passada a limpar o terreno. O terreno está limpo. Já tem 2 dias, está limpo, completamente limpo. Em nome de Jesus, sabe, nós vamos botar até uns carros dentro. Amém? Louvado seja Deus. A vida é desse jeito. As coisas acontecem tão rápido. Você fica sentado no banco, alguém foi lá e fez. Ah, pastor, você queria que eu fosse lá? Não queria não, só estou dando um exemplo. Não dava, porque tinha umas coisas ali, meu irmão, que é só o Optimus Prime mesmo, aquele menino do Transformer ali, para arrancar, e arrancou. Mas o que eu quero dizer é que a obra vai sendo feita, e se você der muito mole, você fica o quê? Você fica de fora. Você não vê, você não ouve falar. Aí daqui a pouco você fala assim, ué, mas aconteceu isso, aconteceu, menino. Você não sabia não? Nós fizemos um culto lá, foram salvos 6 pessoas, ué, mas eu estava onde? Você estava em casa assistindo alguma coisa lá, não sei fazendo o quê? A gente vai ficando de fora, a gente perde a oportunidade que Deus nos dá de participar, simplesmente à toa. Simplesmente que é à toa. Eu lembro que quando eu vim para o Rio de Janeiro, geralmente é normal, né? A pessoa virar pastor, e eu virei pastor em 2018. A pessoa virar pastor, por exemplo, de juventude, e antes ela tem o quê? Liderado de juventude, né? Só que em Mãe-Mirim, a nossa liderança de juventude era diferente. Era tipo um colegiado, então não tinha uma pessoa só. Então eu mesmo nunca tinha liderado sozinho a juventude. E eu fui chamado para quê? Para liderar uma juventude de verdade depois. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes você não vivenciou coisas até hoje, mas Deus a partir de hoje vai colocar coisas grandes na sua mão para você fazer. E eu não sei como você vai fazer, mas Deus vai te abençoar para você fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É Ele quem cumpre o querer e o quê? E o realizar. É Ele quem faz todas as coisas em nós. É por isso que nós lemos, cantamos e dizemos, olha,
Eu posso todas as coisas aonde? É nele. O apóstolo ainda diz, olha, mesmo você sentindo fraco, Deus vai usar a sua fraqueza e vai transformar ela em quê? Em força. É isso que o texto diz. Aquilo que a gente acha que não serve para nós, aquilo que a gente tem receio, aquilo que a gente tem medo, como Neemias teve medo, Deus vai pegar, vai consolidar, vai abençoar e vai fazer prosperar no nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te dar um novo tempo de vitória para a sua vida a respeito de liderança. Eu não sei o que você vai liderar, eu não sei aonde você vai aplicar essa liderança, mas eu sei que se você fizer uma liderança justa, honesta e diante ao Senhor Jesus, como Jesus liderou e como Neemias, olhando para aqueles que são mais fracos, Deus vai te levantar para liderar coisas ainda maiores, como Neemias fez. Eu quero ser um líder que reconstrói coisas na minha própria vida e na minha própria história. Eu quero que você também seja. Chegou a hora da gente reconstruir um novo começo. Quando eu digo, e eu orei muito sobre isso, que nós somos uma nova igreja para um novo tempo, o meu maior medo, e surgiu, mas era o meu maior medo, é que você virasse para mim e falasse assim, pastor, mas o que é velho não presta mais? Não, é porque às vezes simplesmente o tamanho do nosso pé cresce mesmo. E o calçado novo não pode ser do tamanho do anterior. As estações mudam mesmo. Elas terminam. O Rio de Janeiro parece que não termina, né? Mas em outros lugares termina. Eu já disse para você que eu lembro perfeitamente quando eu era criança que eu ia para a escola com 2 calças, 2 blusas, touca, meia, e de repente aquilo passava todo mundo pingando. Por quê? Porque as estações terminaram. E cada estação nova na vida da gente, a gente precisa o quê? Trocar de roupa. A gente precisa trocar de calçado. O meu pé já é 40 há alguns anos. Eu estava conversando isso com meu tio. Meu tio cismou que o pé dele agora começou a crescer de novo. No auge dos seus 47 anos. E ele falou para mim, falou assim, não tem jeito. Eu vou comprar um sapato, sempre foi de um jeito e agora não cabe mais. Ou seja, ele vai ter que fazer o quê? Comprar sapato novo. Depois de muito tempo, depois de velho, com o pé dele grande já. Ele vai ter que comprar sapato novo, porque os que está botando no pé não está cabendo mais. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque na minha vida, na sua vida é do mesmo jeito. Tem coisas que Deus quer nos dar para esse tempo agora. Se você não pegar o seu sapato e trocar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar machucando, sentindo dor, com desconforto, porque não cabe. Eu vou dar um último exemplo, já chamar o ministério de louvor para cá. Gente, vocês viram que o pastor de vocês deu uma aula. Não deu? Eu ganhei 16 quilos. A roupa do passado não cabe mais. Não cabe. Eu comprava camisa 1. Vou repetir. 1. Eu vesti um dia desse 4. Falei, que é isso? Não é possível, mano. Possível. Agora, para encerrar a fofoca, foi tudo planejado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu falei assim, que isso, pastor, está comendo o quê? Só hambúrguer? Não, foi organizado. Mas o que eu quero dizer é que não cabe mais. Eu agora me peguei numa situação difícil, que eu comprei um terno para consagração no ano de 2018. O terno não entra no antebraço. No antebraço. Eu pensei assim, gente, o que eu fiz com esse outro Igor? Eu comi ele, engoli ele, literalmente. Por quê? Porque roupa nova precisa de um novo tempo. Eu tenho um novo corpo, literalmente. E eu preciso o quê? De outras roupas. A liderança da sua vida é do mesmo jeito. Se você não colocar vestes novas, você vai ficar de fora. Se você não entender que é tempo de reconstruir, você vai ficar de fora. Se você não entender que é tempo de alargar o tamanho, você vai ficar de fora. Tem um princípio que eu creio muito. Que é o princípio de ser amassado, igual o pão. Quanto mais a gente é amassado por Deus, a gente vai passando nesse deserto de Deus, nos problemas da nossa vida, maior a gente fica. Maior é a nossa capacidade de suportar as coisas.
Eu hoje, aos 24 anos, só suporto algumas coisas com tranquilidade, porque eu vivi muita coisa quando eu era adolescente. Uma vez eu ouvi e falou assim: pastor, como é que você vai fazer isso se chegar para você? Eu falei assim: eu já vivi. Tem coisa que eu não vivi, mas tem coisa que eu vivi muito parecida. E pecado é pecado, a dor é dor, sofrimento, às vezes é muito parecido um com o outro. Mas tem coisa que eu vivo hoje, que eu olho para trás e penso assim: olha, meus 24 anos, parece que eu estou com 48 na minha cabeça. Porque já foi tanta coisa. Ontem eu estava pensando. Ontem eu fui em Belford Roxo de noite. Longe, hein? É longe. O pessoal de Belford Roxo está assistindo, um beijo. É longe. E eu fiquei pensando: gente, como é que eu cheguei no Rio de Janeiro? Eu pegava aqueles ônibus, o 421, 421, 428. Eu não sabia a mínima noção. Eu não sabia aonde eu tinha que descer. Eu ia perguntando todos os trocadores. E eu falava: ô moço, quando chegar lá no ponto, você me avisa, hein? Quando você chegar lá, você me avisa, hein? E eu pensava: será que o moço vai avisar? Aí eu falava com ele de novo: ô moço, você tá lembrando de mim, né? Tem que descer no ponto lá do metrô da Pavuna, moço, que eu preciso pegar um metrô lá para Tijuca. Ah, moço, calma, menino, eu vou te avisar. Andava 2 horas já. Eu pensava assim: meu Deus, ele esqueceu de mim. Falei: ô moço, você tá lembrando de mim que eu vou descer naquele ponto lá? Que eu te falei? Que eu nem sei também direito onde é. Ele falou: tô lembrando, menino, calma. Pode ficar tranquilo. Desci. Quando desci, faz o que também? Também não sei, não sabia. Literalmente não sabia. É como se eu tivesse estacionado em Marte, aquela hora ali. Faz o que agora? Vai para onde? Aí eu perguntava a primeira pessoa na rua, a pessoa olhava para minha cara, tipo assim: meu pai eterno. Eu acho que a minha cara era tão assustada que até quem não era ladrão tinha vontade de me roubar. Mas é verdade, gente, eu era completamente perdido. E as coisas foram encaminhando. Eu estou aí, para honra e glória do Senhor, continuo indo em Belford Roxo perdido. Mas eu já vou com menos medo. Eu já vou com mais confiança, mais tranquilo. Minha mãe vai vir, né? E minha mãe falou comigo: Igor, você esteja lá na hora que eu chegar lá, na rodoviária. Que se eu chegar lá na rodoviária e não tiver ninguém, eu fico dentro do ônibus e volto, porque eu não sei sair de lá. Eu já passei por isso quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu chegava assim: meu Deus, no nome de Jesus, que o meu tio não atrase para me pegar, porque senão eu faço o quê? Ah, pastor, é fácil chegar lá e sentar. Não é fácil, na nossa cabeça não é fácil, não. Mas o que acontece? Existe um novo tempo para mim e para você. A gente é passado pelo moinho de Jesus, pelo deserto, e a gente cresce. Eu não sei o que você precisa melhorar na sua vida, na sua casa, na sua liderança, mas eu sei que você precisa crer que Deus tem um novo tempo para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Deus vai te dar novos desafios. Deus vai te dar novos alcances. Deus vai fazer com que você ore além das expectativas. Deus vai fazer com que você olhe para um monte de muro caído e quebrado e veja um lugar de reconstrução. Às vezes tem área na sua vida que você precisa resolver hoje, no nome de Jesus. Eu preciso levantar e reconstruir. Ah, pastor, como é que eu faço? Eu também não sei. Você precisa orar a Deus, pedir ao Senhor, buscar, porque se você buscar, Ele vai te ajudar. Mas tem coisa que hoje você pensa assim: olha, até hoje isso só foi tragédia, até hoje isso nunca deu certo, até hoje nunca funcionou. Mas a partir de hoje, talvez seja o tempo de Deus para você se levantar pelos olhos da fé, crer no invisível, como nós pregamos na semana passada, e confiar que Deus vai te abençoar, porque Deus abençoa as nossas vidas. Queria orar com você, fique de pé. Deus tem nos alargado, eu creio disso. Nós temos sido amassados. E como diz o salmo que eu li antes de pregar, que o Senhor faça prosperar a sua vida sobre a nossa vida. Que o Senhor prospere a vida dele na sua vida, na sua casa, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas finanças, em tudo que existe dentro de você.